Olá, amados, a paz do Senhor para todos. Que Deus te abençoe grandemente neste dia, neste domingo da ressurreição de Cristo. É a data mais importante da vida da igreja, é a ressurreição de Cristo. E nós estamos felizes por termos a certeza da nossa salvação, certeza da vida eterna em Jesus. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e toda majestade. Hoje nós vamos prosseguir falando sobre os ensinamentos da Páscoa que o povo hebreu celebrou lá no Egito. E domingo passado falamos uma mensagem título Prontos para Sair, que Deus tinha ordenado ao povo que se preparasse e ficasse pronto para o chamado, pronto para agir enquanto Deus estivesse agindo. E disse que nesse momento que nós estamos nessa quarentena aí, alguns dias, 50, 30, alguns 40 dias, nós podemos imaginar que Deus não está fazendo nada, mas Deus está agindo. E hoje eu quero falar para os irmãos sobre os planos de Deus para aquele povo ao retirá-los do Egito, e os planos de Deus para nós, ao pararmos por alguns dias e nos tirar depois dessa paralisação e o que Ele pretende conosco. Mas antes nós vamos orar, para que Deus fale grandemente, tremendamente no nosso coração neste domingo. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, contentes porque celebramos neste dia a ressurreição de Cristo, o maior marco da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Nós estamos jubilosos, felizes. A morte não pode mais conosco, nós temos vida eterna, nunca mais morreremos, dormiremos e ressuscitaremos com Cristo. Mas neste momento, Senhor, nós queremos pedir uma unção especial, uma unção fresca, para a palavra que vamos trazer aqui, para que ela encontre terreno fértil nos corações das pessoas que estão ao alcance da nossa gravação, e em nome de Jesus, que haja mudanças de vidas nesse dia e através desses dias, nós possamos cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, os planos de Deus para nós. E eu vou ler em Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 11, e diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a designei. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus para nós. Durante muitos anos, a gente conhece a história do povo hebreu que estava cativo no Egito, e a gente só passa batido, né? Deus tirou porque eles eram escravos, estavam sofrendo muito, e Deus levou. Mas será que nunca passou, levou para sair dali e para a terra prometida? Será que nunca passou pela sua cabeça? Por quê? Qual foi a razão maior de Deus tirá-los de lá? Se Deus poderia fazer alguma coisa, Deus pode fazer conosco algo sobrenatural, onde quer que estejamos. Por que Ele leva esse povo? E o que acontece nesses 40 anos que esse povo marcha, que esse povo dá volta, que esse povo vive no deserto? 40 anos antes de entrarem
na terra prometida. E eu quero falar aqui 5 pontos que nós vamos comparar com a nossa igreja, a igreja de hoje, a igreja de Cristo hoje, com o povo reunido, o povo dele reunido sobre a face da terra. O que é que Deus espera de nós? E eu quero fazer uma comparação, como se nós estivéssemos escravizados, como se nós estivéssemos guardados, presos. Eles passaram 400 e poucos anos lá, nós não estamos a 400, mas estamos a 40, 35, 50 dias, não sei quando isso vai acabar, mas está próximo, eu creio. E ao sairmos daqui, Deus quer nos tirar para quê? Liberdade, não somos mais escravos, uau, estamos na igreja, vamos cantar de novo. Eu acho que é muito mais que isso. E era muito mais do que aquele povo podia imaginar. E até que aquele povo imaginasse, eles sofreram algumas coisas no deserto, alguns puxões de orelha, algumas coisas que Deus falava com eles, falava com Moisés. Moisés entendia Deus e falava: Deus, mas eu não tenho paciência com esse povo. Então que você possa compreender o mais rápido possível o que Deus tem para nós, porque o tempo está se findando. Jesus está voltando e Ele vai nos cobrar: o que vocês fizeram com aquilo que eu designei? A primeira coisa, primeiro exemplo, o primeiro ensinamento, ele tira o povo da escravidão. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, recebe de Deus, Deus falando: eu ouvi o meu povo, eu vou tirá-los daquela terra, daquela escravidão, vou levá-los para uma terra onde mana leite e mel. Muitas vezes a gente pensa assim: vai tirar daqui e vai levar para aqui. Mas e entre aqui a saída e aqui a chegada é o caminho. E esse caminho é algo que Deus tem para nós, para tratar conosco, para nos ensinar, para muitas coisas acontecerem na nossa vida. Uns vão entender, outros não vão entender. Uns vão receber, outros não vão receber nunca. Aquele povo, alguns deles não entenderam e morreram pelo deserto, ficaram para lá, não entraram na terra prometida. Outros entenderam, foram fiéis, perseveraram, receberam e entraram na terra prometida. A primeira coisa, então, para nós entendermos, tirar da escravidão. Aqui eu estou fazendo uma analogia, uma comparação, como tirar da acomodação, da mesmice. Conta uma história que os escravos no Brasil, depois que foram libertos, alguns voltaram aos seus patrões querendo ser escravos de novo, porque eles já estavam acostumados a ser escravos. Isso é a história que diz. Eu não vivi naquele tempo, não sei dizer. Mas tipo assim, e agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos libertos. Eles teriam que empreender, eles teriam que sair e criar os seus próprios negócios, teriam que idealizar, e quem sabe alguns realmente não souberam, ou não quiseram, ou se acostumaram, ou estavam felizes. E isso pode acontecer na nossa comunidade evangélica, cristã, na nossa igreja. As pessoas virem serem servos de Deus e se acomodarem, dizendo: aqui está tão bom, que ambiente gostoso. Às vezes a gente chega no domingo, quando chega à igreja, aquele som tocando, aquela música, a gente chora, às vezes um louvor espetacular, a palavra vem, que lugar, que espetáculo, eu queria morar aqui, que ambiente. Mas isso aí é só um pouco daquilo que nós vamos viver lá. Mas enquanto chegarmos lá, antes de chegarmos lá, nós temos que enfrentar as provações, as tribulações, e para isso nós temos que aprender uma série de coisas que Deus vai nos ensinar aqui. Eu quero dizer, antes de mais nada, que tudo que nós vamos dizer aqui, o foco não é você, o foco não sou eu, o foco é Deus. E tudo é feito para Ele, por Ele. Tudo foi feito para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja reconhecido como o eu sou, o Senhor, o Todo-Poderoso. Se você não tiver essa visão, você está fadado ao fracasso espiritual e também material. Tirar da escravidão é tirar da acomodação. Aquele povo estava acomodado, estava na mesmice, passando de geração para geração. Já tinha neto, bisneto ali, você imagina 400 anos, fazendo a mesma coisa. O que nós temos que fazer? O que você faz aqui? Eu faço tijolo. E você? Eu sou ajudante do fazedor de tijolo. E vamos fazendo. Mas como é que está?
vamos temperando, como diz o outro, vou remediando. Eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho onde morar, então ninguém está me apoquentando, como diz o outro. E aquele povo foi se acostumando. E foi ficando assim. Deus falou assim: não, para o que eu pretendo de vocês, isso é nada, isso não é muito pouco, não, isso é nada. Eu não criei vocês, eu não planejei, os meus planos para vocês são muito mais altos do que os planos que vocês têm. Os meus caminhos para vocês são muito mais altos do que os caminhos que eu tenho para vocês. Deus, então, meu amado e minha amada, quer nos tirar da mesmice. Não se acostume. Não se acostume que chegar e ficar apenas, não, eu sou crente, eu cumpro meus compromissos, eu dou a minha oferta, eu ajudo ali, quando me chamam eu venho aqui e faço, eu dou o meu dízimo, eu venho no culto, eu falo isso, eu sou professor da escola dominical e eu acostumei a isso. Mas e os milagres, e as coisas grandiosas que Deus quer mostrar com um propósito, com um fim proveitoso? Primeira coisa, Deus quer nos tirar dessa mesmice, dessa acomodação. E para isso Ele vai nos julgar às feras. Eu disse na mensagem passada, e tenho dito em algumas mensagens mais curtas que eu tenho enviado pela internet, pelas redes sociais, dizendo assim: irmãos, alguns estão dizendo assim: eu creio, nada vai nos acontecer, eu não vou pegar o Covid, eu não vou fazer isso, não vai faltar nada para mim. Eu creio também. Mas você ainda não está entendendo. Algumas pessoas vão ficar sem emprego, algumas pessoas vão ficar com fome, algumas pessoas vão ter crises existenciais, algumas pessoas vão entrar em parafuso, e somos nós. Os anjos não descerão aqui para fazer, Jesus não virá aqui para fazer, nós é que no nome dEle vamos fazer. Deus quer nos tirar dessa mesmice. Segunda coisa, Deus tirou aquele povo de lá para desenvolver a fé daquele povo. No Egito, irmãos, desculpem, grosseiramente falando, no Egito não precisavam de fé. Que fé que eles tinham que ter? Mas é tudo a mesma coisa, tudo sempre igual, fazer tijolo, pegar dali, até as palhas eles davam. Houve um tempo lá que o faraó disse assim: deixe de dar as palhas para ele, manda eles catarem lá a matéria-prima para fazer o tijolo, mas foi circunstancial. Eles recebiam tudo, façam o tijolo, depois, plém, blão, está na hora do almoço, está na hora da janta, tem a casa, tem isso. Para que a pessoa precisa de fé? A fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando e a convicção de um fato que eu não vi ainda. Hebreus capítulo 11. O povo que não tem fé não agrada a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode agradar. Aí eu agrado a Deus com, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou comida aos pobres, eu faço assim, eu faço assado, eu não peco, eu estou agradando a Deus. Mas se você não tem fé, a Bíblia diz que sem fé você não agrada a Deus. Se não concorda, arranca essa página da Bíblia então. A igreja é um ambiente que favorece a nossa fé. É um porto seguro, porque nós chegamos aqui e está todo mundo junto, cantando, damos a mão, aí a pessoa fica às vezes meio triste, aí o outro chega e diz: não, meu irmão, levanta. Mas e quando você está sozinho? E quando você está sozinho? Deus quer que nós exerçamos a nossa fé, não no meio de um monte de gente que está nos segurando, e nós dizemos eu creio, mas que exerçamos a nossa fé, muitas vezes em situação, ou em situações difíceis, sozinhos, onde somos nós e Deus, Deus e nós, tete a tete. Para isso Ele precisa nos ensinar. Fora daqui, a nossa fé, a tendência é ser mais provada, mais difícil. Eu não tenho onde me segurar. Mas Deus quer levar você a experimentar, a vivenciar uma fé inabalável. Não uma fé numa coisa, mas a fé em Deus para todas as coisas.
A terceira coisa, terceiro ensinamento, o plano de Deus para nós e para aquele povo, foi conhecer a manifestação sobrenatural de Deus. Irmãos, não se iludam. Deus não libertou aquele povo para dizer assim, eu libertei vocês que eu estou com uma pena tremenda. Sim, Deus tem misericórdia de nós, e muitas vezes nós estamos sofrendo e Ele chora, Ele sofre conosco. Mas não foi, isso é muito pouco. Deus tirou aquele povo de lá para o povo conhecer quem é aquele Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. Isso eu chamo de viver milagres. Às vezes alguém pode comentar assim, pastor, essa igreja aqui eu não vejo milagre. Você não vê milagre porque você não tem visto milagre na sua vida individual. Quando cada um de nós vir milagre, experimentar milagres, a igreja vai ver milagre. Quem faz milagre não é o pastor. Quem faz milagre é o seu desejo de ver o poder de Deus mais alto lá. Os milagres não são para os nossos deleites próprios. Muitas vezes nós estamos pedindo milagres porque nós precisamos de um resgate, de um escape. Fiz um milagre. E pegamos esse milagre e encaixotamos. E muitas vezes, irmãos, contamos anos a fio aquele milagre que Deus fez na nossa vida. Mas somos incapazes de usar esse ou aquele milagre, ou os milagres que Deus fez, e foram muitos que Deus fez na sua vida. Muitos. Lembra-se? Nós somos incapazes de pegar esses milagres e trazê-los para a nossa vida, para nosso fortalecimento. Nós temos que usar os milagres como elementos de fortalecimento e confiança em Deus. De milagre em milagre você vai conhecendo quem é esse Deus. De milagre em milagre você vai tendo segurança nesse Deus. Então os milagres não são para te resguardar, são milagres sim que te resguardam, mas o fim proveitoso é para que todos vejam, inclusive você, que há um Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Eu Sou. Esse é o propósito principal de Deus, é o plano principal de Deus, que a terra se curve. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A quarta coisa, Deus tirou aquele povo para se fazer conhecido em toda a terra. Aquele povo era um povo hebreu. Quem sabia que aquele povo era um povo de Deus, do Jeová, do El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim? Esses eram os egípcios, sabiam? Esse é o povo de Deus. Eles tinham da história, esse povo veio daqui, veio acampar aqui, morou aqui, está aqui, agora proliferou, e alguns começaram a ter inveja. Mas e os outros povos? E aí nós ganhamos uma rebarba. Quando Deus nos leva para Ele ser conhecido através de nós, nós também passamos a ser conhecidos como o povo de Deus, e as pessoas passam a temer esse povo que é o povo de Deus. Não temer por causa do povo em si, mas por causa do Deus desse povo, por causa do Deus desse povo. Deus se faz, ou Ele quer se fazer, Ele vai se fazer, Ele tem feito isso, ser conhecido em toda a terra. Note que em todo tempo, na saída do povo, antes de sair, Deus fazia questão de dizer, quem é que te mandou aqui? O Eu Sou. Lá em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 6 e 7, olha que interessante. Olha essa palavra, diz assim, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Mas o versículo 3, desse mesmo Êxodo capítulo 6, diz assim, Deus falando com Moisés,
aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Irmãos, qualquer pessoa que você passar aí na rua e perguntar, quem é que é capaz de fazer essa coisa? Quem é que é capaz de cessar? Quem é que mandou isso assim, assim? Até o ímpio vai dizer, isso é Deus. Alguns dizem, eu sei se é Deus. Outro eu estava vendo esses dias atrás, uns 2 dias atrás, nesses noticiários, e alguém disse, não, acho que foi até o ministro da Saúde, ele dizendo, vamos, além dos remédios, vamos pegar com a nossa crença, cada um tem a sua. É uma força espiritual, uma grande força. Alguns têm Deus como uma grande força, como algo sobrenatural, mas Deus disse assim, não, eu não quero ser conhecido como Deus Todo-Poderoso, eu quero ser conhecido e vou ser como o Senhor. Por quê? Porque Senhor, a tradução simples para isso é dono. Eu sou o seu dono. O que Deus quer é que nós o recebamos como dono. E que a maneira melhor de fazer isso, levando esse povo para o deserto. Esse povo foi provido de todas as formas, viram milagres, tiveram que conhecer esse Deus através de grandes feitos. Este é o maior propósito. Muitos adoram forças superiores, mas o Senhor disse assim, eu quero ser conhecido como o Senhor. Ele disse aqui agora, o eu sou o Senhor, e aí sim vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Finalmente, nesses 5 itens, Deus levou aquele povo para dizer assim, os seus bobinhos, vocês estão felizes aqui comendo a comida de vocês aí? Lá no deserto eles falaram, nós vamos morrer aqui, era melhor nós estarmos lá, porque lá nós tínhamos as nossas cebolas, os nossos pepinos, a nossa carne, nós cercávamos sentados, nós comíamos aquilo, a alegria deles era essa. E Deus chama para o deserto e diz assim, primeira coisa, eu vou mostrar a vocês uma comida que vocês nunca comeram, nunca viram. A Bíblia diz que eles não conheciam aquela comida, o maná. E vocês vão comer por 40 anos. 40 anos comeram e nunca lhes faltou. A quinta coisa que Deus quer fazer, que fez com aquele povo, quis fazer, alguns não entenderam, outros entenderam, é confiar nele como nosso suficiente. O que é suficiente? Eu não preciso de outro. Suficiente provedor. O Salmo 23, versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Sabe o que quer dizer? Se eu tenho o Senhor como pastor, primeiro, eu não preciso de outro Senhor. Porque o meu pastor é o Senhor. Não é qualquer um, é o Senhor. É aquele eu sou, o Todo-Poderoso. Esse é que é meu pastor. Quem é seu pastor? O Senhor. Dobra a língua. O Senhor. Cuidado. E segundo, se eu não tenho, é porque o meu Senhor acha que eu não preciso. E se eu precisasse, Ele faria de uma forma que eu não sentiria falta. E Ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Essa é a versão original, essa é a origem do versículo 1. Ele não falha, Ele tira de onde não existe. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Você conhece alguém que faz isso? O governo está providenciando agora uma ajuda, legal. Mas ele não pode ir muito além disso, porque o dinheiro acaba. Se a crise, se isso não acabasse, e vai acabar,
Já está prognosticado que vai acabar dentro de poucos dias. Mas se não acabasse, chega um momento que todo mundo quebra, acaba, porque não tem de onde tirar. O nosso Deus tira de onde não tem, Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, uma das coisas que Ele quis ensinar aquele povo, se vocês ficarem aqui, vocês vão acostumar a comer isso daí, e o dia que a comida do Egito acabar, vocês não vão ter o que comer, mas eu sou aquele que supra as necessidades de todos vocês, em todos os sentidos. Por isso eu quero que vocês me conheçam como o único, o suficiente provedor. Muitas vezes, amados, Deus tem se entristecido conosco, porque nós temos usado outros deuses para nos sustentar. Nós temos depositado a nossa fé no dinheiro, nós temos depositado a nossa fé em amigos, nós temos depositado nossa fé em bens, mas o Senhor diz assim, não, confie em mim, em todas estas coisas eu vou dar, porque eu sou o provedor suficiente. Eu vou repetir, irmãos, suficiente é porque eu não preciso de mais nada. Aquele povo aprendeu isso. Quantas coisas! Não temos água, e agora? E aí começaram os mais sábios, não tem água mesmo, e eu não estou vendo água aqui, a única coisa que eu vejo ali é pedra, pois é dali que vai sair água. O Senhor diz, Moisés, toque na rocha, tocou, água. Um outro dia chegaram num lugar, tem água, mas está amarga, ninguém pode beber essa água. O Senhor diz assim, deixa comigo que eu vou trazer ela filtrada, mineral para vocês. Que Deus é esse, irmãos? É o único provedor. Você quer ser feliz na terra? Tenha Deus como seu único provedor. Às vezes nós temos uma visão equivocada. Nós pensamos assim, não, nós vamos dar comida primeiro para todo mundo, e aí se eu der comida, ele aceita Jesus. E ele vai sair da miséria. Não, é o contrário. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e todas as provisões lhe serão acrescentadas. Vamos dar comida. Mas o que te satisfaz não é a comida que eu dou, essa fonte vai acabar. O que te satisfaz é o Senhor Jesus, que te dá a comida, te dá a saúde para comer a comida, que te dá a roupa, mas te dá o corpo para vestir a roupa. Isso é que é importante. E Deus quis fazer isso com aquele povo e fez. Quero orar pela sua vida e dizer, está chegando o dia que o Senhor vai te soltar aí, você vai ter que sozinho, você vai ter que resolver com Deus lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá em algum lugar que você esteja viajando. Você não vai precisar ficar agarrado, não vai poder talvez o tempo todo. Estamos 40 dias isolados e tem gente roendo as unhas. Pessoas, como é que eu faço? Eu preciso ter, porque o meu irmão de oração não está perto de mim. Deus está te dando autoridade para você orar. Por isso que os planos de Deus para a sua vida é para que Ele seja reconhecido como Senhor e Salvador. Todos os povos verão milagres na sua vida e você vai ter força para seguir esse Deus e falar desse Deus, e esses povos vão entender, eu vou jogar tudo fora, porque nada disso me aproveita, a não ser esse Deus, desse crente, dessa pessoa que eu tenho visto honrá-lo. Quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Seja sincero. Fala, Senhor, ao sair dessa quarentena, ao sair daqui, eu nunca mais quero ser o mesmo. Você vai orar isso. Pai querido, em nome de Jesus, estamos prontos. Pode nos chamar para agir. Senhor, eu sei que em algumas situações nós não aprendemos, mas o Senhor vai nos dar a carga e vai nos dar o escape. A Tua palavra garante isso. E baseado nessa troca de informações e experiência que vamos tendo contigo um a um, nós vamos crescendo em fé, em autoridade no Teu nome, e Tu serás exaltado entre todas as nações. E nós teremos forças para dizer, essa crise, já passei por 2, por 3, essa é mais uma. E em nome de Jesus eu vou passar. E você vai encontrar, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, pessoas que estarão desesperadas, depressivas, deprimidas, tristes, querendo suicidar, não sabendo o que fazer da sua vida. E você vai entrar com autoridade e colocar a sua mão e dizer assim, em nome de Jesus, creia no eu sou,
aceite-o como o Senhor e provedor da sua vida, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu oro, Senhor, para que a sua igreja volte mais forte, e que nós façamos a diferença nesse mundo perdido, de pessoas que estão se agarrando a outras coisas, menos a Ti, menos em Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, querida. A minha sugestão é que você pegue essa mensagem e passe para um amigo, um vizinho, um irmão lá longe, um parente seu que ainda não se converteu. Quem sabe essa oportunidade? Pastor, eu não sei falar do Evangelho, eu não sei pregar. Compartilha, manda para lá. O máximo que vai acontecer, a pessoa não gostar, dá uma bronca, você desliga o telefone e fica quietinho, deixa Deus agir. Vamos fazer isso? Aguardem notícias, em breve estaremos mandando mais notícias, eu creio que muito breve estaremos aqui novamente, pegando o alimento para sairmos e distribuirmos em nome de Jesus. Deus abençoe.